Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês, onde você aprende um francês que fica para toda a vida. Na aula de hoje vamos esclarecer uma dúvida que confunde muitos estudantes de francês. Qual é a diferença entre mieux e meilleur? Em português, essa distinção simplesmente não existe. Sempre usamos a palavra melhor. Antes de começar, não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, deixar seu like e seguir a gente nas redes sociais. Sem mais delongas, bora lá! Como vimos na introdução, para traduzir melhor em francês, podemos usar mieux ou meilleur. Para não confundir mais, vamos estudar cada um deles, começando pelo adjetivo meilleur. Antes de qualquer coisa, atenção à pronúncia. Imagine que o L duplo é um Y. Então, não se diz melheur, mas sim meilleur. Meilleur, meilleur, meilleur. Agora vamos falar de gramática. Meilleur é um adjetivo que serve para fazer comparações. Literalmente, ele significa plus bom, uma forma que não existe em francês, seria como dizer mais bom em português. Como meilleur é um adjetivo, ele acompanha um substantivo, um nome, e ele concorda em gênero e número. Exemplos: c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie. Para indicar o feminino, eu acrescentei um e no final de meilleur. Ce sont mes meilleurs amis. Ce sont mes meilleurs amis. Para indicar o plural, eu acrescentei um S no final de meilleur. Tudo certo até aqui? Vamos praticar um pouco com frases. Mon frère a une meilleure mutuelle que moi. Aqui usamos meilleur porque estamos comparando um substantivo, une mutuelle. É um substantivo feminino, então adicionamos um e no final de meilleur. Mon frère a une meilleure mutuelle que moi. Outro exemplo, cette cave produit les meilleurs vins de la région. Novamente, comparamos um substantivo, neste caso, les vins de la région. Como se trata de um nome masculino plural, isso dá cette cave produit les meilleurs vins de la région. Tudo certo até aqui? Agora vamos tentar traduzir a frase: esta padaria vende o melhor pão da cidade. Será que traduzimos melhor como mieux ou meilleur? O método mais tradicional é identificar o que estamos comparando. Aqui estamos comparando o pão, que é uma coisa, ou seja, um substantivo. Então, usamos o adjetivo francês meilleur. Para confirmar essa hipótese, existe um truque simples. Tente trocar o substantivo no singular para o plural. Por exemplo, o pão pode virar os pães. Pães. Pão. Pães. Nossa, muito difícil dizer. Os pães, pães, os pães, os pães. Bom, vou escrever, né? Isso. Podemos trocar por isso, ok? Optemos, esta padaria vende os melhores pães da cidade. A frase funciona bem. Isso confirma que a palavra melhor, neste caso, tem o valor de um adjetivo que corresponde a meilleur em francês. Optemos, cette boulangerie vend le meilleur pain de la ville. Cette boulangerie vend le meilleur pain de la ville. Espero que você já esteja se sentindo um pouco mais à vontade com a palavra meilleur.
Claro, ainda vai ser necessário praticar para fixá-la bem. Mas, antes disso, vamos aprender outra forma de traduzir melhor o advérbio mieux. Assim como meilleur, mieux se traduz por melhor. Literalmente, mieux significa plus, bien, mais, bem. Mas, atenção, mieux não é adjetivo, é advérbio. Ou seja, ele não qualifica nome, mas sim verbo, adjetivo ou outro advérbio. Ele serve para descrever como uma ação é realizada ou a qualidade de estado é invariável. Por exemplo, elle parle français mieux que moi. Elle parle français mieux que moi. Aqui comparamos a ação de falar francês. Então, usamos o advérbio mieux. Je me sens mieux aujourd'hui. Je me sens mieux aujourd'hui. Aqui falamos de estado que melhorou em relação ao antes. A palavra mieux, melhor, qualifica o verbo se sentir, se sentir. Il conduit mieux que son frère. Il conduit mieux que son frère. Aqui comparamos a maneira de dirigir e não carro. Se você estiver em dúvida, pode usar truque simples. Tente substituir a palavra mieux por plus bien. Mesmo que essa forma não exista no francês correto, ela ajuda a ver se a palavra mieux é a escolha certa. Claro, para fazer isso é necessário já conhecer bem a diferença entre bien e bon em francês. Vamos ver exemplo. Quero verificar se eu devo dizer ce médicament marche mieux que l'autre ou ce médicament marche meilleur que l'autre. Para isso, substituo mieux por plus bien. Ce médicament marche plus bien que l'autre. Bem, funciona, então devemos usar o advérbio mieux. Ce médicament marche mieux que l'autre. Por outro lado, não recomendo usar esse truque com o adjetivo meilleur, ou seja, substituí-lo por plus bon. Em muitos casos, poderíamos dizer plus bien ou plus bon sem que soe estranho, porém isso te levaria ao erro. Antes de passar para a prática, precisamos falar de caso especial, o verbo être. Muitas vezes, quando eu abro espanhol, agora. Esqueci quase tudo do meu espanhol, né? Muitas vezes, quando uma frase tem esse verbo, a gente hesita entre mieux e meilleur. Fica tranquilo, mesmo para os nativos, nem sempre é óbvio. Vamos a exemplo. Você está conversando sobre cinema com amigos e pergunta: Tu as aimé le dernier Marvel? Tu as aimé le dernier Marvel? Carlos répondit: Oui, il est mieux que le précédent. Je ne me suis pas endormi cette fois. Oui, il est mieux que le précédent. Je ne me suis pas endormi cette fois. Natalia répondit: Oui, il est meilleur que le précédent. Les dialogues sont plus travaillés. Oui, il est meilleur que le précédent. Les dialogues sont plus travaillés. E então, patatrac, patatrac. Eu gosto muito desta palavra francesa, patatrac. Se você não conhece, podemos traduzir como e aí deu ruim, patatrac. E então, patatrac, você não entende mais nada. É normal, a nuance é bem sutil. Na verdade, tudo depende do que estamos falando. Carlos dá uma opinião geral,
baseada na própria experiência. Ele fala de sensação pessoal, então mieux é adequado. Natalia, por sua vez, dá uma opinião mais objetiva, baseada em fatos concretos, como a qualidade dos diálogos, então ela usa melhor. Em outras palavras, para uma impressão geral ou julgamento pessoal, sem detalhes específicos, usamos o verbo être mais o advérbio mieux. Por exemplo, cette chanson est mieux, elle me met de bonne humeur. Cette chanson est mieux, elle me met de bonne humeur. Para uma opinião mais objetiva, baseada em fatos concretos, usamos o verbo être mais o adjetivo meilleur. Por exemplo, cette chanson est meilleure, les paroles sont plus profondes. Cette chanson est meilleure, les paroles sont plus profondes. Além disso, quando uma frase tem a forma c'est, le ou la mais substantivo, geralmente usamos meilleur. C'est le meilleur croissant de la ville. C'est le meilleur croissant de la ville. C'est la meilleure joueuse de l'équipe. C'est la meilleure joueuse de l'équipe, etc. Bom, se você ainda confunde, não se preocupe. Eu, por exemplo, ainda misturo entre estar e ser, porque isso não existe em francês. Sempre dizemos être, mas mesmo assim eu consigo conversar com brasileiros. O mais importante é praticar, praticar e praticar. E é exatamente o que vamos fazer na última parte desta aula. Antes de começar o exercício, pequeno lembrete sobre como escolher entre mieux e melhor. Você deve se perguntar: estou comparando nome ou uma ação? Se for nome, use melhor, caso contrário, use mieux. Em seguida, se você ainda estiver em dúvida, existem alguns truques. Se você escolheu o adjetivo melhor e quer ter certeza da sua escolha, passe o substantivo para o plural. Se tanto o singular quanto o plural funcionarem bem na frase, isso significa que você fez a escolha certa. Se você escolheu o advérbio mieux e ainda hesita, pode substituí-lo por plus bien. Se a frase fizer sentido, então você fez a escolha certa. Está tudo claro? E não se esqueça de pausar o vídeo sempre que uma frase aparecer na tela para refletir com calma. Se você estiver pronto, vamos lá! Le chocolat noir est meilleur pour la santé que le chocolat blanc. Le chocolat noir est meilleur pour la santé que le chocolat blanc. L'hôtel le mieux noté de Paris est l'hôtel Georges V. L'hôtel le mieux noté de Paris est l'hôtel Georges V. Bom, neste exemplo, se você errou, é porque foi rápido demais. Talvez tenha pensado, ok, estou comparando hotel, então é substantivo, então usamos melhor. Mas aqui não é isso. Estamos falando de uma ação a de avaliar, notar. Além disso, se usarmos o truque do plus bien, ficaríamos com l'hôtel le plus bien noté de Paris est l'hôtel Georges V. Mesmo que soe um pouco estranho, funciona. Por isso, nesta frase, o correto é usar o advérbio mieux.
C'est la meilleure pizzeria du quartier. C'est la meilleure pizzeria du quartier. Você pensou na concordância? Pizzeria é nome feminino, une pizzeria, então precisamos adicionar e no final de meilleur. Les fruits frais sont meilleurs que les fruits en conserve. Ils ont plus de goût. Les fruits frais sont meilleurs que les fruits en conserve. Ils ont plus de goût. Ce carrelage est bien, mais j'aime mieux celui d'avant. Ce carrelage est bien, mais j'aime mieux celui d'avant. Como você percebeu, a expressão portuguesa gostar mais de se traduz em francês por aimer mieux. Aimer mieux. Recomendo que você anote porque ela é muito útil. Laurent a été malade, mais maintenant il va mieux. Laurent a été malade, mais maintenant il va mieux. Et voilà, l'exercice est terminé. O exercício está terminado. Você pode refazê-lo mais tarde se quiser. Coloquei outros exercícios online na descrição caso você queira praticar mais. E se tiver lá alguma dúvida, não se esqueça que a seção de comentários está aí justamente para isso. Então, é isso pessoal, só me resta agradecer por assistirem até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Siga-nos também nas redes sociais, todos os links estão na barra de descrição. E se você quiser um acompanhamento mais personalizado, lembro que ofereço aulas particulares. Todas as informações estão na descrição. Além disso, existem outras palavras, outras expressões que você tem dificuldade de diferenciar em francês. Já falamos de il est e c'est neste vídeo. Você tem outras sugestões? Me conta nos comentários. Muito obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. Merci beaucoup. Ciao.